Seja muito bem-vindo ao Pode Desenhar, um podcast onde você tem um mergulho criativo, uma pausa para você que mulher empreendedora está criando assim como eu. E quem está aqui comigo hoje, essa pessoa maravilhosa, eu estou toda arrepiada de novo, pastora Tânia está aqui comigo. Ela que é uma grande escritora, juíza federal, hoje atua como pastora e conferencista internacional, ministrando temas de cura e libertação por todo o mundo, né, pastora? Pelo mundo inteiro. Eu acho que já chegou em 100 países. 100 países? Mais de 100 países. Mais de 100 países, ou seja, você... Rússia, China, Índia, o meu material. Eu já fui em tantos de países, mas o material vai além. Você rodou o mundo, então? Já. Com o tema da cura e libertação. Já. Antes da pandemia, eu fiz a soma do que tinha viajado, deu 160 mil quilômetros, o que dá 4 voltas ao mundo, treinando sobre cura e libertação. Que maravilhoso, que maravilhoso. E ontem eu tive a oportunidade, a bênção, né? Não existe coincidência, é deucidência mesmo, né? De estar com ela e assistir um pouco do trabalho dela. Eu fiquei saindo super impactada, dormi assim, aliás, eu quase não dormi, fui dormir muito tarde, estudando um pouco mais e me aprofundando mais, porque a gente quando está desenhando peças, né, eu sempre gosto de aprofundar, mas a profundidade é outra. Eu me senti assim, jardim de infância com as palavras dela ontem. É isso que eu queria trazer um pouquinho aqui. Eu queria, na verdade, é um pedaço, um trecho da Bíblia que a gente fala em Ezequiel 16:8, né, que a gente estava conversando aqui no início. Ele fala muito sobre, ele explica exatamente, está escrito na Bíblia, é bíblico, né, o adorno, como que as mulheres, como que a gente tem que usar e por que a gente tem que usar joia, como usar essas joias e para quê. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque eu estou muito empolgada com esse assunto. Eu não paro de ler, que eu falei, eu não acredito, está escrito há tantos anos e só agora caiu minha ficha. Marina, a gente quando conhece a palavra de Deus, encontra tesouros escondidos, né? Está tudo lá dentro. Mas eu diria para você que tem mais do que isso. Eu diria para você que todo talento vem do alto. Todo talento, tudo de bom.com vem do céu, né? Tudo vem dele, tudo vem de Deus. Todo talento para a criação dos conceitos e conhecimentos de medicina, né, de farmácia, de joalheria, por que não? E eu vou dizer mais para vocês. Quando Deus resolveu fazer um templo na terra, ele deu dom de artesanato para homens mexerem com joias, para adornarem o templo, para enfeitarem o templo, engastar pedras. Está escrito lá na Bíblia. Ele derramou o Espírito dele para aqueles homens serem capacitados espiritualmente para produzir o material para enfeitar o templo, né? Então, as joias sempre fizeram parte do projeto de Deus na Terra. Quando ele fala da história da queda de Lúcifer, por exemplo, Lúcifer era um querubim ungido que inaugurou o Império das Trevas. E é uma história longa, não vale a pena falar agora, porque temos que falar de joias. Ele andava no meio de pedras. A Bíblia fala, no meio de pedras afogueadas andava. A superfície da terra, da primeira terra, da terra original, era de pedras preciosas. Depois, essas pedras foram para a profundidade. Depois foram para os lençóis. Mas a superfície da terra era enfeitada de pedras. E o futuro, quando fala do tempo futuro, quando haverá um reino eterno, onde Deus reinará com plenitude, fala que as ruas são de ouro, né? Então você vê do começo ao fim, Deus mostrando a beleza e a profundidade do valor de joias de enfeites de pedras. E o texto de Ezequiel 16, que você está citando, Deus compara a glória dele às joias de uma mulher. Arrecadas nas orelhas, arrecadas são argolas, braceletes,
coroa na cabeça, pendente, né? Ele mostra o enfeite de uma mulher. E quando você conhece a Bíblia, descobre que a noiva, que é chamada a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, ela se enfeita com joias. Eu falo que quando uma mulher se adorna, quando ela se enfeita, ela profeticamente, é um ato profético. Ela está anunciando o encontro de uma esposa com o Criador. E essa esposa é a igreja, que ele adorna e enfeita ela. Quando fala no final da Bíblia que haverá um encontro, ele diz: eia, são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Ela se enfeita para se encontrar com ele. Isaías 61, que fala da unção messiânica, a unção que veio sobre Jesus, ali fala que ela se enfeita com as suas joias. Com as suas joias. Isso tudo é profético na Bíblia, isso tudo anuncia a glória de Deus, a grandeza de Deus, o que tem de mais precioso na terra, no mundo natural, manifesta o que tem de mais precioso no mundo espiritual. Eu não sei se eu sou capaz de externar o que eu estou pensando, mas um ato profético é um acontecimento no mundo natural que aponta para alguma coisa espiritual, né? Um ato profético. Vou te dar um exemplo de um ato profético. Fiquei confusa. Vou te dar um exemplo. A Bíblia conta a história de um homem chamado Jacó. Jacó é um patriarca de quando veio a nação de Israel, né? Jacó é o patriarca da nação de Israel. Jacó foi para uma cidade porque ele queria uma esposa. E essa esposa era a filha mais nova de um homem chamado Labão. E Labão enganou Jacó. Labão entregou a filha mais velha. Jacó trabalhou 7 anos pela filha mais nova, mas recebeu a mais velha. Teve que trabalhar mais 7 anos para levar a mais nova. Depois disso, Labão enganou Jacó de novo. Labão falou para Jacó: você vai trabalhar agora para ganhar salário in natura, você vai ganhar ovelhas de salário. E só as ovelhas malhadas, salpicadas e riscadas que vão ser o seu salário. As branquinhas serão minhas. E Labão, que não era bobão, sabe que geneticamente branco com branco não dá riscado, tirou todas as riscadas do rebanho, deixou só as branquinhas, para que não houvesse nenhum salário para aquele moço que ele já tinha enganado 2 vezes. E aí Deus falou para ele: olha, você vai pegar, falou para Jacó, você vai pegar varinhas, você vai fazer risquinhos na varinha, tirando pedacinho da casquinha, deixando pedacinho, tirando pedacinho, e vai colocar as varinhas na beira d'água, e a água no espelho. E as varinhas vão aparecer na água como reflexo. E quando as ovelhas vierem do outro lado, e vierem para beber água, elas vão ver as risquinhas das varinhas em cima delas. Na verdade, elas são branquinhas, mas ao olhar para a água que tem uma varinha riscada, elas vão ver o reflexo disso nelas. E aí elas vão dar crias malhadas, salpicadas e riscadas. E assim foi. E Jacó ficou muito rico, porque as ovelhas procriavam como se fossem malhadas, salpicadas e riscadas. Isso é um ato profético, é alguma coisa que você faz no mundo natural, que tem um reflexo no mundo espiritual, né? Então, as joias, elas simbolizam no mundo natural o enfeite da mulher. A mulher, no mundo espiritual, representa a noiva, a esposa do Cordeiro. Quando eu falo que a mulher representa a esposa do Cordeiro, eu vou começar lá de Gênesis. Quando Deus forma o homem, a sua imagem, a sua semelhança, ele fez um ser só. Um ser só, ele não fez 2 seres. Ele fez um ser só, chama Adão. Adão quer dizer humanidade. Adam é a humanidade. E aí ele tira de dentro do peito desse ser a porção que ele daria o caráter feminino da humanidade. Então, quando ele formou um ser só. Aí ele abriu o peito, tirou uma parte e transformou na parte feminina. Quando ele fez esse ser, o nome original é Ixixá. Quando ele abriu, é Ishi e Ixá. Ixá é a parte feminina, é a mulher. E quando você pergunta por que Deus não fez 2 bonecos? Por que ele fez um ser só e deu o nome de Adão? Está escrito isso na Bíblia.
Em Gênesis capítulo 5 está escrito que no dia que Deus formou o homem, a sua imagem e semelhança o formou, macho e fêmea os formou e deu a eles o nome de Adão. Um ser só. Adão continha toda a raça humana, todo o gênero masculino e todo o gênero feminino. E por que Deus fez isso? Porque desde o começo da humanidade, ele estava apontando para um casamento final. Ele abriria o peito do filho dele, colocaria numa cruz, e desse peito ele tiraria a noiva, que é a igreja, contra povos de todas as raças, tribos e nações. Então, profeticamente, Deus, desde a criação do homem, está apontando para o final dos tempos. Está apontando que do peito do filho dele sairia uma esposa, sairia a igreja, que é o povo que se converte, que recebe Jesus, que entrega a vida para ele. Então, a esposa na Bíblia é a igreja. A esposa, a mulher, representa a igreja é um símbolo da mulher também na terra. E a igreja se enfeita para encontrar com o Criador. Ela se adorna. E como que a igreja se enfeita? Lógico, com coisas espirituais, né? Com a vida de retidão, íntegra. Ela deixa para trás tudo aquilo que torna ela suja diante de Deus. E vai sendo trabalhada para o final dos tempos, para esse casamento, que é chamado as bodas do Cordeiro. Então, Ezequiel 18, que você citou, é um texto profético, onde Deus faz uma palavra alegórica, é uma alegoria. Quando ele encontrou Israel, quando ele encontrou Jerusalém, ele encontrou ela jogada. Não tinha cuidado de ninguém. Aí eu cuidei de você, ele diz no texto, né? E ele diz mais, ele diz, eu te vesti, te calcei com couro da melhor qualidade. Né? E eu te vesti com vestes de seda. As vestes de seda são roupas íntimas, primeiro. Né? Depois eu te cobri de seda. Já é a vestidura por cima das roupas íntimas. E depois ele fala, eu te coloquei uma capa. Uma capa. É, né? Eu gosto muito de capa, sabia? Eu também, eu acho eu fiquei imaginando, deve ser uma mulher muito maravilhosa, com toda essa roupa, couro. E aí eu te pus braceletes, te pus cordão, te pus pendentes, te pus tudo. E ele vai fazendo a informação de uma mulher arrumada, bonita, enfeitada. Linda! E depois ele fala, é a minha glória que eu coloquei em você. Né? É a minha glória. E aí eu digo, se Deus não se agradasse que as mulheres andassem enfeitadas, arrumadas, ele não usaria essa palavra profética para falar do amor dele por Jerusalém, do amor dele pelo povo que ele escolheu, o povo de Israel. Né? Não falaria dessa forma. Mas eu tenho provas concretas. Posso falar? Deve. Eu tô em êxtase aqui, porque, olha, ontem eu li essa passagem, assim, eu vi a primeira live, depois eu li essa passagem, mas eu nem sei quantas vezes. E eu ri, aí ligava, Tiago, pelo amor de Deus, olha o que está escrito aqui, eu nunca vi isso. Né? Parecia que criança encontrando, sabe, criança quando come eu me senti uma criança, eu falei, mas está escrito, olha que coisa mais maravilhosa. A gente tem que estar sempre linda e arrumada. Existe um equívoco muito grande no meio do povo cristão, sabe, Lorena, de que a mulher de Deus não pode andar enfeitada, arrumada. Isso é um equívoco. Ele, inclusive, contradiz com a palavra, né? Contradiz com tudo isso que eu estou dizendo. Mas eu tenho provas concretas de que Deus quer que a gente ande enfeitado. Eu tenho provas concretas disso. Era isso que na verdade, essa ia ser a minha próxima pergunta para você, porque há 10 anos eu atendo muitas mulheres de muitas religiões e atendo muita mulher cristã, né? Eu sou cristã e atendo muitas mulheres cristãs. E tem mulheres cristãs que usam um estilo de roupa, tem mulher cristã que não usa, tem mulher que não anda, tem todo tipo. Sim. Que o homem, e tem vários tabus, tem igreja que tem igreja que não tem, enfim. É um tabu? Como que você vê isso, né? Essas regras? São usos e costumes, Lorena, são usos e costumes que são estabelecidos por homens, por grupos de pessoas. Não é o padrão que Deus quer pra gente. Na verdade, se Deus fala que a noiva se adorna para o noivo e ele mostra alegoricamente os enfeites, então ele não tem nenhuma objeção para isso. Mas respeitamos as diferentes opiniões e os diferentes usos e costumes.
Mas eu vou falar de mim, né? Vou falar porque eu estou sempre muito enfeitada. Linda! Estou sempre maravilhosa. Olha, e eu vou contar algo para você. É tremendo que eu vou lhe contar. Eu nunca falei isso em podcast. Ai, meu Deus! Primeira mão. Eu e meu marido, pastor Otto, ministramos muito para casais. Uhum. Em vários lugares do mundo. Em todos os lugares do mundo acontece a mesma coisa. Eu faço uma pergunta, mostrando para os homens que o adorno das mulheres tem um significado especial para elas. Mais do que o palpável, do que o material, tem um significado emocional o adorno para elas. Então, eu pergunto em qualquer plateia, em qualquer público, no Japão, já fizemos conferência no Japão, se você sai de casa e esqueceu de colocar o seu brinco, e dentro do carro, no meio do caminho, você percebe que está sem brinco, como é que você se sente? Todas elas respondem, pelada. Eu também. Aí, óbvio, nua. É resposta. Todas as mulheres respondem desse jeito. Como uma simples peça na orelha vai representar uma vestimenta para ela? Mas há um contexto emocional onde ela consegue se ver coberta desde aqui, com tudo aquilo que ela bota, né? Pelada. Essa resposta é em todas as línguas, Lorena, em todas as línguas. Mas eu vou te contar uma história pessoal para mostrar para você que no meu caso, eu posso dizer com todas as letras, sem medo de errar, que meu papai do céu gosta que eu ande enfeitada. Né? Não sei se você conhece a minha história, mas eu vou aproveitar para falar aqui. Tem um vídeo no meu canal do YouTube que o título é Do Lixão de Aquidauana para o Mundo. Do Lixão de Aquidauana para o Mundo. Esse é o título, é o título do livro. Do Lixão de Aquidauana para o Mundo. A gente vai deixar o link aqui do livro também, aqui embaixo na descrição do vídeo. Isso. E aí, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, comecei a procurar trabalho, não arrumava em lugar nenhum, não consegui emprego como professora. Aí fiz um curso no Banco Central do Brasil e passei. Mistério. A menina de Aquidauana, que não estudou escola boa nenhuma, a menina de Aquidauana, que não teve oportunidade de ter nada de excelente, consegue ingressar. É Deus purinho. Consegue ingressar no Banco Central do Brasil. E o Banco Central do Brasil fica na Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, um prédio enorme, igual em todas as capitais. E paralela à Rua da Presidente Vargas tem uma rua que chama Rua da Alfândega, no Rio de Janeiro. E a Rua da Alfândega é uma rua de comércio e muitas joalherias. Muitas joalherias. E eu, no intervalo do almoço, porque vim de Aquidauana, onde não tinha nada, nem joalheria, eu ficava impressionada com aquilo tudo que eu via. Saía para caminhar e via aquelas peças lindas expostas na vitrine, eu ficava babando na frente daquela vitrine. E vai um dia, vai 2 dias, 3 dias, no intervalo do almoço eu corria para lá para olhar. E chamou a atenção de uma vendedora. Me impactou um conjunto de brincos e anel, que era peça única. Peça como você faz, peça única, com filigranas em ouro branco, em ouro amarelo, algumas pedras incrustadas. E eu fiquei olhando para aquilo com ares de desejo mesmo, né? Comendo com os olhos. E passei tantas vezes ali que um dia a vendedora falou: olha, eu tenho observado, você para aqui, olha esse jogo, não vai experimentar? Experimenta, bota em você. E eu entrei, não pensei 2 vezes, era a oportunidade de ver como ficaria com aquilo. Coloquei os brincos, ficaram lindos, coloquei aquele anel na medida certa. E eu disse para ela: pois é, ficaram lindos, mas eu não tenho como comprar isso. Como? Você pode parcelar. Naquele tempo não existia Pix, era carnê, fazia um carnezinho, né? Você pode parcelar, a gente faz um carnê, você paga aí em 10, 12 vezes. Eu falei: eu não tenho como pagar. E falou: onde que você trabalha? É aqui perto, porque eu vejo você todo dia na hora do almoço. Eu disse: no Banco Central do Brasil. E no Banco Central você tem crédito, pode ficar tranquila. Traz seu documento, traz seu contra-cheque, vamos fazer aqui uma ficha para você e você leva. E foi tentador, Lorena, foi tentador. Eu falei para ela: vamos fazer o seguinte, eu vou levar os brincos. Eu vou levar os brincos, porque aí já vai dar um mundo de prestações. E o dia que eu terminar de pagar os brincos, eu vou levar o anel. Ok. Ficou feliz da vida vendedor, eu mais ou menos, porque eu queria os outros. E levei os brincos. Mas quando você vê a minha história, você vai ver que dentro do Banco Central do Brasil
eu descobri que a melhor carreira era de advogado. Eu entrei como auxiliar de serviço administrativo, a carreira mais básica, e aí eu resolvi fazer direito. E eu passei numa prova de um vestibular dificílimo, fiz direito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e aí os objetivos passaram a ser cada vez mais difíceis. Eu tinha que comprar livros, eu tinha que preparar para poder terminar meu curso de direito e quem sabe fazer um concurso para advogado do banco, que é o que ele queria. E eu esqueci do anel. Esqueci do anel, me dei satisfeita com os brincos e o tempo passou. Até um dia andei por lá, voltei, olhei naquela vitrine, não vi mais o anel, alguém comprou, com certeza alguém comprou o anel. Eu trabalhei 12 anos no Banco Central, 12 anos. Eu saí do Banco Central porque eu passei no concurso para juíza federal. E eu funcionei como juíza federal 10 anos. Então, eu estou falando de 22 anos. Que maravilhoso. Né? 22 anos. Depois que eu me aposentei como juíza federal, eu comecei a trabalhar para o Senhor, pregando o Evangelho, viajando pelo mundo e pregando o Evangelho. E numa dessas viagens, na cidade de Palmas, no Tocantins, eu fui ministrar para mulheres. E eu já fazia o quê? Uns 4, 5 anos que eu estava aposentada, então já tinha 26 anos de quando eu comprei os brincos. E eu saí de um evento de mulheres, cheguei no hotel, quando entrei no meu quarto, toco o interfone. E o rapaz da portaria disse: tem uma mulher aqui querendo falar com a senhora, doutora? Pô, não. Veio o telefone, ela disse: eu quero lhe entregar um presente. Ok, pensei, por que não entregou lá no evento de mulheres, né? Certamente que é uma conversa particular. Mandei ela subir. E ela chegou, ela abriu a bolsa, ela tinha muitas joias. Eu disse: eu sou vendedora de joias, mas Deus me mandou te entregar um presente. O que tinha na caixinha de presente? O anel. O anel. Era o anel do conjunto? O anel, Lorena, 26 anos depois. Eu não acredito. 26 anos depois, eu coloquei no dedo, entrou como uma luva, como naquele tempo. E coube a medida? Exatamente. E ela disse: eu não sei porquê, mas Deus mandou eu te entregar essa joia. Naquele dia, naquele dia Deus falou claramente comigo: você pode ter se esquecido que você queria esse anel, mas eu não esqueci. E eu estou realizando o desejo do teu coração. E aquele dia eu tive uma absoluta certeza que Ele se importa com tudo que você pensa, com tudo que você quer, e que Ele se agrada que o ande vem nada. Sim, claro. Porque senão Ele não te mandava um anel. Presente, né? Inclusive eu falo disso num vídeo que eu fiz que se chama Amigos de Deus. Esse é o Deus que eu conheço. Ele gosta de realizar o desejo do coração. Ele gosta que a mulher viva enfeitada. Ele gosta que ela se alegre, se adorne para Ele. E Ele não tem restrição nenhuma. Restrições são dos homens. Entendi. Restrições são de doutrinas, de costumes. Mas eu respeito. Respeito cada um. A mulher com a sua burca, eu respeito. Uhum. A mulher nua, pelada, numa tribo, eu também respeito. Uhum. Mas eu acredito mesmo no que eu estou te dizendo. Joias enfeitam a mulher como um ato profético, enfeitando a noiva para o noivo que é Jesus. Eu creio nisso. Que maravilhoso. Você usa esse anel todo dia? Como que você usa ele? Não, é tão especial. Cadê essa peça? Você guarda ela? Eu guardo ela. Uhum. Porque ela é um presente de Deus? É. Aliás, tudo que eu tenho é um presente de Deus. São muito proféticos na minha vida. Tudo, na verdade, tudo é sobrenatural. Eu estou impressionada com essa história, impressionada. 26 anos depois, 26 anos depois, o anel veio para você. É uma peça única, é uma peça que não tem como você imaginar que foi feita separada. Eu posso ver? Depois você manda uma foto pra gente. Vamos colocar na gravação, Ti, por favor, a foto desse anel do conjunto. O brinco que você comprou no carnezinho lá, 26 anos antes, e depois veio o anel do conjunto dele. Que coisa mais maravilhosa. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus. Ele é perfeito, né?
que tem para nós muito mais do que pedimos ou pensamos, muito mais do que imaginamos, Lorena. O que Deus tem para nós é sobrenatural. E você, como um artesão que enfeita as mulheres. As mulheres. Eu amo enfeitar as mulheres. Eu acho que a gente. Aliás, você está linda. Eu me arrumei toda para você. Eu coloquei bem grande. Eu falei, vou pôr um brinco bem. Eu só ando de pecinha pequena, mas hoje eu falei, vou pôr um bem grandão em homenagem a ela. Eu amo falar com mulheres, receber mulheres, fazer. Ver uma mulher se sentir bem, se sentir linda para um lugar que ela vai, ou para um trabalho, ou para uma apresentação. Isso não tem o que faz no coração pulsar. Deixa eu contar para você algo que eu fiz recentemente. Não tão recentemente. Eu faço eventos de mulheres. Em alguns lugares, algumas vezes, eu prefiro falar sobre cura e libertação. Mas de vez em quando acontece um evento de mulheres e acaba falando de cura e libertação também. E eu fiz um evento que chama Ser Mulher, Seminário de Edificação e Restauração da Mulher. E eu fiz um evento onde eu ministrei a palavra, ministrei coisas profundas, mas escondido delas eu fiz um camarim. Eu preparei um camarim. E nesse camarim eu levei muitas bijuterias, de todos os tamanhos, de todas as cores. Levei muitos adereços. E eu desafiei essas mulheres a irem se enfrentar nesse camarim num determinado momento do evento. E ali tinham mulheres que viviam nesse jugo de usos e costumes de nunca colocar um brinco na vida, nunca colocar um cordão. E elas se sentiram à vontade para fazer. A maioria delas não usava nada. Não, a minoria. Tá. A maioria usava assim. E muitas delas nunca tinham colocado um brinco na orelha. Oh, Deus. Como elas não tinham furos, eu levei brinco de pressão também, né, para poder suprir essa dificuldade. E à medida em que elas foram se enfeitando, eu vi a emoção no rosto delas. Eu vi a alegria delas de fazerem fotos, fazerem selfies, olhando para si mesmo e vendo o quanto elas estavam bonitas. E eu pensei, meu Deus, agrada o coração delas isso, né? Agrada o coração delas. E por causa disso, nós vamos fazer um evento de mulheres nesse mês ainda, bem restrito, porque vai ser em Santa Catarina e as chuvas lá atrapalharam muito os eventos. E eu dei o nome de Butterfly, borboleta, né? Mulheres que estão dentro do casulo, não sabem a beleza que elas têm, não sabem como elas são lindas quando elas são enfeitadas, né? E quando elas saem de dentro do casulo, com as cores que elas podem ter, com a beleza que elas podem produzir, elas vão sair dali completamente diferentes. Muda tudo. Completamente muda diferentes. tudo. Você acordar e se arrumar, muda tudo. Muda. Assim, você parece que você se prepara para o dia, sem né? Dúvida, sem né? Escolher uma cor. Eu gosto da cor tal, eu me sinto bem de branco. Colocar um branco, uma joia grande, é outra coisa, não é? É verdade. Muito bacana. E como foi a reação delas quando você colocou? Foi muito sobrenatural. Teve mulher que tirou foto e mandou para a filha. A filha estava almoçando. Quando a filha olhou, ela pensou, a minha filha vai me julgar, né? Vai me acusar, porque eu estou colocando um brinco na orelha e nunca coloquei, 50 anos de idade, nunca coloquei um brinco. Quando mandou a foto para a filha mandou uma mensagem: mãe, que bom, agora eu sei que eu posso pôr, porque a senhora pôs, eu também posso. Liberou a filha para usar também. Você vê que coisa tremenda, né? Pastora, você sabe que há 5 anos, eu sou de Belém do Pará, nasci em Belém. Sim. Mas eu moro aqui há 15. Há 5 anos eu ajudo uma ONG de meninas de 15 anos lá em Belém. E Belém é uma cidade muito cristã, assim. Todo lugar tem uma igreja, assim. Todo lugar tem uma igreja evangélica, impressionante. E são meninas da periferia, elas têm que estar com notas boas, são 15 meninas que a gente escolhe, né? A gente não, a dona da ONG escolhe. Tem que estar nota boa, tem que estar boa no esporte, ela tem lá um requisito para cumprir, e elas ganham uma festa de 15 anos organizada pelos melhores fornecedores da cidade. Então o melhor buffet, o melhor bolo, o melhor, sabe aquela festa de coisa de Cinderela. Cinema, de princesa. E aí, todo ano eu mando 15 joias, né? E todo ano, metade das meninas com brinco de pressão ou sem joia.
Então, acho que o último ano, eu inventei uma pulseira para não ferir, porque a mãe, de jeito, tinha uma que não tinha furo, não podia usar colar, não podia usar anel. Eu falei, gente, e agora? O que eu vou fazer? Não pôde usar maquiagem, o cabelo solto, nem trança a menina pôde fazer. E elas estavam todas assim, tinham umas trançadas para um lado só, meninas de 15 anos, né? Pérolas, eu botei bastante pérola, né? Assim, porque são mais doces, delicadas. E essa menina, a gente fez uma pulseira para ela guardar, mas ela não usou. Com o nominho dela, ficou como se fosse assim um brinde, uma lembrança, mas assim, eu fiquei... Lorena, é tão natural nas meninas, desde a mais tenra infância, o desejo de se enfeitar. Eu não sei se você conhece, você deve conhecer, se você é de Belém. Aqui eu acho que chama macaxeira, Mato Grosso chama mandioca, aipim, eu não sei como é que chama. É mandioca lá. A folha da mandioca, o cabinho da folha da mandioca, você pode quebrar um pedacinho e puxar, e ele fica conectado, como se fossem peças que vão se conectando. Você quebra um pedacinho e puxa, quebra um pedacinho e puxa, quebra um pedacinho e puxa. E eu fazia colar da mandioca. Não acredito. Fazia colar da mandioca. A folha da mandioca ficava no meu pescoço, o talinho e a folha da mandioca pendurada no meu pescoço. Eu era criança. Você já era uma joalheira criança, desde criança você já veio com esse... Eu fazia da folha da mandioca, eu fazia o meu adereço. Fazia o meu adereço. E eu vejo isso tão natural nas crianças. Eu já sou bisavó. Jura? Juro. Eu já sou bisavó. Primeira neta minha, Gabriela, quando minha filha falou que estava grávida e que eu descobri que seria uma menina, eu comecei a juntar bijuteria dentro de uma maletinha. Imagina essa voz, gente. Dentro de uma maletinha. Até hoje eu lembro da Gabriela, mal andava com aquela maletinha vermelha. De joia. Cheia de bijuterias, de pendurando no braço, no pescoço, do cordão. E aí a minha bisneta, que é filha da Gabriela, Helena, ela é toda piruinha, é toda enfeitada, ela quer o batom, ela quer o brinco, ela quer o colar, ela quer... É natural na criança isso. É natural na menininha isso. Isso faz parte da natureza feminina que Deus nos deu. Isso faz parte de Ixá, do gênero feminino da humanidade. Ixá. Faz parte da natureza e faz parte do espírito que a mulher tem dentro dela. Enfeitar-se. É natural isso. Então você não tem ideia, Lorena, o quanto você contribui para trazer bem-estar para muitas mulheres. É muito maravilhoso. É muito maravilhoso. É um trabalho que, olha, só gratidão, porque eu só era arquiteta antes, saí do mundo corporativo e tive um estalo, comecei a desenhar, montei a joalheria 10 anos atrás e segui com ela e fui indo, né? Fui indo e me redescobri no desenho e a coisa foi acontecendo e sabe, quando eu entrei nesse fluxo, nunca mais parei. Para mim é tão natural ser... ter o seu brilho de olho é satisfação plena. Não, é diariamente, pastor, assim, eu acordo e falo obrigada por trabalhar com joia. Vai dar trabalho, não é fácil. Tem um monte de coisa. Tudo vai dar trabalho. Mas as pessoas me falam, você ama fazer isso? Eu amo ver o sorriso das mulheres, assim, amo, assim, é uma coisa que me deixa realizada. Parece assim que eu falo, eu estou fazendo o que eu vim para fazer, sabe? É muito bacana. E quando você encontra a sua vibe de verdade, aí trabalhar é um prazer. É trabalhar um prazer, né? Eu ouvi um podcast esses dias acho que do Flávio Augusto, ele falando assim, gente, eu trabalho o tempo que eu tô acordado. Se eu tô acordado, eu tô trabalhando, porque para mim o trabalho é toda hora. Eu tô aqui fazendo um podcast, eu tô trabalhando, né? Eu tô conversando com uma pessoa, ensinando, eu tô trabalhando. Eu falei, nossa, eu acho que eu sou assim também, porque eu acordei e eu começo a trabalhar, sabe? Então eu tô sempre... Tem algo na minha vida, Lorena, que eu nunca contei também em podcast. Ai, meu Deus do céu, que honra! Anota-te, segundo, gente, vocês estão vendo. Você vai ouvir. A primeira faculdade que eu comecei a fazer, eu não concluí, foi odontologia. Numa universidade pública, eu era excelente aluna. Primeiro ano eu tirei as melhores notas e eu já era monitora no segundo ano de uma cadeira que era biologia.
E eu estava assim, top, como aluna de odontologia. Quando entrou na parte prática, que eu comecei a ter experiências artesanais, né, de mexer na parte prática, foi que caiu a minha ficha. Meu marido fala, não fala que caiu a ficha, que vão ver que você é velha. Mas eu sou velha, eu tenho 75 anos. Maravilhosa. Caiu a ficha, é o tempo do orelhão. Muito maravilhosa. É o tempo do orelhão. Caiu a minha ficha. Eu falei, meu Deus, eu vou passar o resto da minha vida na frente de uma pessoa de boca aberta e eu falando sozinha. E ela vai falar, Imagina ela de dentista. E eu falando sozinha. Na hora eu falei, acabou pra mim. Desisti de odonto. Todo mundo dizia que eu tinha ficado maluca. Você é a melhor aluna da turma. Você está numa universidade pública, é uma carreira maravilhosa. Você pode fazer odontopediatria, trabalhar só com crianças, boquinha de menininha, né? Eu falei, eu não vou passar o resto da minha vida fazendo o que não me dá prazer, para dar dinheiro. Mas não quero, eu não nasci para isso. E eu tive coragem de parar, de largar. E hoje eu vejo o acerto que foi. Eu nasci para conversar com ela, para falar, para influenciar. Como que eu vou falar sozinha? Como é que eu posso falar na frente de uma pessoa que não tem uma resposta para mim? E aí a carreira de advogada caiu como uma luva, depois como juíza e hoje palestrante, conferencista internacional, falando no mundo inteiro para pessoas de todas as culturas. Tem coisa melhor? Influenciadora raiz. É mais isso. Influenciadora raiz. Eu sentei ali, eu já fiquei. Eu sou desatenta. Você me prendeu ontem, foram 3 horas de palestra, né? Foi. Tiago me conhece há 2 anos, eu sou muito desatenta. Eu não desgrudei, eu fiquei assim, ó, tanto que eu saí cansada, porque eu fiquei olhando, que não é possível. E aí vem outra informação, eu falei, não é possível. É verdadeira influenciadora. Saí de lá super impactada. Então, isso tudo porque eu tive coragem de romper com aquilo que não era o muito que corajosa. O importante para mim. Muito corajosa. Vida acadêmica, só 5 anos, 6 anos, 7 anos no máximo para fazer a especialização. Mas e a vida profissional, o resto da vida? Mas eu vou até fazer um comentário assim, que foi na hora quando eu estava te ouvindo falar, eu falei, olha que engraçado, ela precisou ser advogada, juíza, e todas as referências você voltava no teu dia a dia de juíza. Então, eu achei tão bonito isso. Isso é outra história, Lorena, é outra história. Até outro dia, muito recente, eu tive uma resposta de Deus para perguntas que eu fazia lá atrás para ele. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, desempregado, porque eu era de Mato Grosso do Sul, e toda a minha história profissional era como professora, e eu cheguei no outro estado, meu emprego estadual não valia de nada, meu emprego municipal não valia de nada, e não conseguia trabalho, Mato Grosso do Sul, cidade pequena, não tinha uma referência boa de vida profissional, então nenhuma porta se abria para mim. E eu batia nas portas, nenhuma porta se abria. Até que um dia uma diretora de uma escola foi sincera, ela disse para mim assim, moça, com a referência que você tem, você só vai conseguir ser merendeiro ou faxineiro da escola. Você não vai conseguir uma matrícula de professora. Então, desiste disso, vai fazer uma faculdade, aí você volta. E eu fiquei muito triste, porque eu já tinha 8 anos que eu dava aula, mesmo sem ter uma faculdade. Só com o curso normal, o curso de magistério. Era o suficiente lá em Mato Grosso do Sul. E aí eu falei, então eu vou procurar trabalho em outro lugar. E batia numa porta, e batia noutra. Tempos difíceis, Lorena. Eu saía de Madureira com um dinheiro para comprar 2 pastéis com caldo de cana. E andava o dia inteiro no centro do Rio de Janeiro procurando trabalho. E nenhuma porta se abria. Pegava o Jornal do Brasil, o Globo, marcava os classificados. Segunda, terça-feira, corria com aqueles classificados na mão, 2 pastéis, um caldo de cana, 2 pastéis, um caldo de cana, dinheiro para o ônibus. O dia inteiro? O dia inteiro. E um dia eu fiquei muito chateada, eu falei, Deus, se foi o Senhor que me trouxe para essa cidade, como o Senhor já me disse lá atrás, por que o Senhor não abre porta para mim? Por que nenhuma porta se abre para eu trabalhar?
E Deus não respondia, não respondia, não respondia, não respondeu por anos. Aí um dia eu abro o Jornal do Brasil procurando classificado para procurar trabalho, com 2 pastéis e um caldo de cana, está lá o concurso público do Banco Central do Brasil. Falei, vou fazer esse negócio. Fiz, passei. Repito o que eu falei ainda há pouco, no Banco Central eu descobri que era a melhor carreira de advogada. Como advogada do Banco Central, eu fui representando o Banco Central num congresso de bancos, conheci uma juíza. E aí veio o desafio de fazer concurso para juiz. Nesse meu vídeo do Bichão de Aguidano para o Mundo, está tudo lá. E aí eu saí do Banco Central para a magistratura. Outro dia, muito recentemente, Deus falou para mim, hoje eu vou te responder. Você sabe por que eu não deixei nenhuma porta se abrir para você lá atrás? Porque você ficaria lá. Qualquer porta que se abrisse, você sempre foi excelente em tudo que fez. Se você fosse comerciária, você ia ser a melhor comerciária da cidade. Se você fosse atendente de um consultório médico, seria a melhor atendente. Mas eu não deixei nenhuma porta se abrir para você ter o desafio de fazer o concurso, entrar no Banco Central, tornar-se advogada e tornar-se juíza, porque eu queria ensinar para você as leis espirituais. E eu precisava que você entendesse de leis para você compreender o que eu tenho para te ensinar. E é por isso, Lorena, que toda ministração minha, eu falo, Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. Eu entendi isso ontem. Deus me fez juíza para entender o mundo perceptível, é muito perceptível, é tudo muito conectado. E aí eu estava às beiras de ir para um tribunal, como desembargadora. Deus falou para mim, pronto, o que você precisava saber de leis, você já sabe. Agora vamos sair que eu tenho outra coisa para te ensinar. E te tirou. E é por isso, Lorena. Mas espera, calma. Calma. Você ia ser desembargadora? Faltava 3 meses. Mas eu estou hoje no Supremo Tribunal do Universo, é bem melhor. Maravilhosa! Muito melhor. É bem melhor. Muito melhor. É bem melhor. Pode ter certeza disso. Você ia subir para desembargadora, faltando 3 meses. Aí eu não faria o que eu faço hoje. Imagina você... Hoje, fazendo ginástica na cama, antes de sair da cama, fazendo alongamento, fazendo abdominal, eu tive um insight hoje. E eu vou terminar o dia de hoje gravando um vídeo ainda. Vou colocar no meu canal oficial do YouTube. Você vai assinar, claro. Eu já sou assinante, Opa. Eu já assisti vários, você não tá entendendo, eu tô lá, ó, fãzaça. E hoje ainda eu vou colocar O Tempo Não Acabou. O tempo não acabou. Que eu tenho muita coisa para acontecer ainda na minha e na sua vida. Eu tenho 75 anos de idade, tem mais passado que futuro. Se a vida fosse um jogo, já teria passado do meio do segundo tempo. Mas vai ter prorrogação em pênaltis. Eu ainda tenho muito que ver, muito que fazer. Ainda tem muita coisa para acontecer, Lorena. Que não aconteceria se eu ficasse presa dentro de um tribunal de homens. Eu precisava sair e bater asas. 100 países, né? Bateu asas bastante, inclusive. Aí você pensa assim, o canal oficial do YouTube hoje já ultrapassa 45 milhões de visualizações, mais de 100 países. Aonde que isso estaria acontecendo se eu tivesse ficado lá? De forma alguma, é muito maior. Pessoas do mundo inteiro conectando, recebendo palavra, sendo influenciada pela luz que Deus pode manifestar, não é? E isso é tudebom.com, vale a pena. Gente, eu não tô aguentando, sério. Eu queria que vocês estivessem sentindo o que eu tô sentindo aqui, ela é incrível. Que maravilhosa você. Mas é isso aí. Muito maravilhosa. E você, você só ouve e vai. Ouve e vai. Muito obediente. Isso. Eu tenho uma expressão, eu ando embaixo da nuvem. A nuvem é o céu. Você vai, aí eu vou. Onde ele manda, eu vou. Onde ele manda, eu vou. E não importa onde é. Não importa se é um lugar grande, excelente, se é um lugar pequeno, se é um lugar de grande visibilidade, se é um lugar bem pequenininho que ninguém conhece. Sempre tem um propósito a cumprir. Sempre. Sempre. Eu creio que eu só vou entender isso na eternidade.
O começo, o meio e o fim, Deus já sabe. A gente já sabe uma parte da história. É igual bater na porta que não se abre. Por que não se abriu? Por que nunca se abriu essa porta? Lá na frente ele vai dizer, não se abriu porque eu tinha outra coisa melhor para você, né? Maior. Ele já conhece aquela parte final e nós não. Então, só vai caminhando, isso que ele põe no chão. Isso aí. Maravilhoso. Eu tô assim, derretendo. Felicidade. Que maravilhosa. Você sabe que esse podcast, ele é um podcast para inspirar outras mulheres que estão produzindo. Todo mundo que está aqui mexe com criatividade, seja joalheria, criatividade em geral, né? Mulheres que produzem, a maioria, como você, também uma empreendedora como eu. Se você pudesse falar na sua vida, qual foi o melhor desenho ou maior, ou um desenho que você fale assim, esse foi o melhor desenho da minha vida? O melhor desenho da minha vida foi escolher fazer a vontade de Deus. Foi escolher romper com o que parecia excelente, mas era bom. O excelente era fazer a vontade de Deus. Eu tinha um juiz auxiliar. Quando eu me aposentei, eu tinha um juiz auxiliar. E o nome dele era Marco Aurélio. E eu disse para ele, Marco Aurélio, eu vou largar a magistratura. Eu vou pregar a palavra de Deus. Só o que eu quero fazer agora é pregar a palavra de Deus. Ele disse, Tânia, você enlouqueceu. Você enlouqueceu, Tânia. Você está no ponto que todo juiz gostaria de estar à véspera de ir para o tribunal. E você vai largar isso para fazer algo que é tão comum, algo que é tão simples. Poucas pessoas conseguem ingressar na carreira de magistrado. Existem muitos pregadores por aí. Outro pode fazer o que você faz. E eu dizia para ele, olha, está gritando aqui dentro do meu peito. Tem gente que diz que tem um chamado de Deus. Eu não tenho um chamado, eu tenho um grito. Eu tenho um grito de Deus. E muitas pessoas ao meu redor acharam que foi loucura que eu fiz. Mas foi o maior acerto da minha vida, Lorena. Eu vou dizer para você, como professora, eu fui excelente professora. Como funcionária do Banco Central, eu fui excelente. Como juiz, eu fui excelente. Como advogada, eu fui muito boa. Mas eu vou dizer para você o que Deus tem feito através da minha vida, na vida das pessoas, me faz ter a certeza que eu estou no lugar que eu tinha que estar e o propósito para o qual eu nasci, eu estou cumprindo. Então, o importante, eu digo assim, a melhor jogada que uma pessoa pode fazer é estar no centro da vontade de Deus. Para mim, o centro da vontade de Deus é esse. Para você, é o artesanato de joias, enfeitar mulheres. Você tem a certeza que está fazendo o que nasceu para fazer. Nós não nascemos e temos um propósito porque nascemos. Nós nascemos porque temos um propósito. Antes de Deus colocar o teu filho no teu ventre, Ele já teve um propósito para o teu filho. E o teu filho vai rodar. Quando ele encontrar o propósito, é igual a história do diamante. Deixa eu falar na sua linguagem. Na sua linguagem vai ser fácil você entender. Eu já morei em lugar de garimpo de diamantes. Uma cidade chamada Pochorel, em Mato Grosso. E eu sempre fui muito curiosa. E eu falei, eu quero um garimpeiro trabalhando para mim. Como que eu vou contratar um garimpeiro? É muito simples, o esquema é muito simples. O dono da terra, onde tem lençóis de diamantes, ele permite que você coloque gente para trabalhar lá. Se o garimpeiro encontrar um diamante, 10% do total da venda é para o dono da terra. 90% é dividido entre você e ele, você o contratou e você sustenta ele com uma provisão semanal. Eles chamam de saco. O saco é o fornecimento de comida, de querosene para lamparina, sobrevivência dele por uma semana. Toda semana você dá, é um salário semanal in natura, né? Toda semana você dá um saco, que é um saco de mantimentos para ele, e ele vai garimpando, O dia que ele encontra um diamante, ele vende esse diamante. Tem pessoas especializadas que são os diamantários na cidade, que depois vão vender para as grandes lojas, que vão fazer
a lapidação, e aí ele divide os 90% de vocês. Mas eu não me dei satisfeito de ter um lugar inteiro. Eu falei, eu quero ver. Eu quero ir lá para ver o lugar. E aí, assim, eles desbarrancam uma montanha de pedras, um barranco inteiro, quebra aquele, tritura, faz como se fosse aquele mundo de pedra que usa na construção civil, cascalho, né? Depois eles levam aquele cascalho daquele lugar para a beira de um riacho e levam numa vasilha de madeira, parece uma gamela, eles chamam de carumbé a vasilha. Transportam aquele cascalho de um lugar para o outro e aí lá na beira do rio eles botam uma peneira que eles chamam de bateia e eles vão lavando aquele cascalho, vão lavando para tirar toda a areia, ficar só pedra. Quando fica só pedra, aquela pedra triturada, depois de lavada, aí eles emborcam, viram na beira d'água, no lugar que eles limparam. Como o diamante é a pedra mais pesada, fica no fundo. Antes do diamante tem o carbono, que é escuro, né? Então fica como se fosse um sorvete com chocolate em cima do diamante. Fica mais ou menos assim. E eu fui ver aquele homem garimpar. E aquele homem lavava aquelas pedras, levou o filho dele para ajudar. E o filho lavava e ele lavava. E o filho falava assim, pai, eu acho que eu achei um diamante. E ele nem olhava. Nem olhava. Não, não é. Pode jogar fora. Aí jogava aquelas pedras lavadas para o outro lado. As pedras sujas de um lado, as pedras lavadas do outro lado. E eu pensava, gente, esse homem nem olha. Esse menino pode estar perdendo diamantes. Daqui a pouco o menino lavando de novo. Pai, eu achei um diamante. Eu acho que é. O pai dizia, não é, pode jogar fora. E o menino jogava fora. E eu fiquei muito intrigada, eu fiquei dias assistindo essa cena. Aquele homem lavando, o filho dele lavando. No momento que o menino encontrou, ele não falou, pai, eu acho que eu achei um diamante. Ele deu um grito. Pai, eu achei um diamante. Aí o pai parou e foi olhar. É assim, quando você encontra aquilo que é o seu chamado, quando você se encontra no centro da vontade de Deus, que você está certo de que você está fazendo o que nasceu para fazer, eu encontrei o diamante. É tipo isso. É essa alegria, é esse grito. Eu encontrei o diamante. É esse grito, pastor. Você não tem dúvida. Não tem dúvida. É muito maravilhoso. Você não tem dúvida. Muito maravilhoso. E cada um nasce para um propósito. Você não vem ao mundo para ser mais um no meio de 8 bilhões de pessoas. Você não vem ao mundo para ter bens materiais. Você vem ao mundo para ter um insight para uma vida eterna que você vai ter. Todos nós temos a eternidade dentro de nós, porque nós somos um espírito. Um ser espiritual. O homem é um ser espiritual. Ele tem uma alma, está dentro de um corpo, mas ele é. A essência dele é ser um espírito. Por isso que ele só se sente completo quando ele tem o seu espírito desenvolvido, porque se encontrou com Deus. Eu estou vendo um tripé aqui na minha frente, tem uma câmera ali. Imagine que esse tripé é o homem. O homem tem uma tricotomia, corpo, alma, espírito. Corpo, alma, espírito. Aí ele desenvolve bem o corpo dele, faz academia, nutre-se bem, dorme bem. E ele tem um corpo saudável. E aí ele desenvolve a alma dele, ele tem uma alma plena de alegria. A alma é a parte que o homem fez em nós para conectar-se com os outros homens, para ter alegria, família, emoção, fazer escolhas, estudar. Meu intelecto, tudo que eu estudei está na minha alma. Mas tem a porção que é eterna, que chama espírito. E se o homem desenvolve o corpo, desenvolve a alma, no final da jornada o corpo volta para o pó. E o espírito volta para Deus, que o deu. Essa porção nossa é a porção mais importante. O espírito precisa ser adornado. Ele precisa ser adornado, porque ele vai viver eternamente com Deus. Tudo que fazemos nesse mundo é profético, mas tem um final. Você chega para um jovem e fala, o que você quer fazer de sua vida? Eu quero estudar. Quero ser jogador de futebol, quero estudar. E depois eu quero ficar rico.
quero ganhar muito dinheiro, quero ter sucesso. E depois? E depois eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero ter família. Que legal, família é muito bom. E depois? E depois eu quero ficar velhinho, rodeado de filhos, netos, bisnetos. Nós temos bisnetos, estou falando para você. E depois? E depois? E depois? E depois você vai se encontrar com o seu Criador, com o que Ele te fez, que te formou e que quer viver com você eternamente. Então, o meu conselho para todas essas mulheres que estão agora ouvindo e quando ouvirão: adorne-se, sim, enfeite-se, sim, é maravilhoso sair enfeitado. É muito maravilhoso. É maravilhoso colocar esse par de brincos e essa peça. Eu ganhei de uma artesã há poucos dias atrás. É muito bom você fazer enfeites, adornos. É muito bom você adornar sua alma com boas notícias, com música, com livros. Eu já escrevi 20 livros. 20? É muito bom, mas o melhor é aquilo que é eterno, que não vai acabar. Você vai sair desse corpo, esse corpo vai descascar, vai voltar para o pó, e o seu espírito vai viver eternamente. Então prepare-se, trabalhando no seu espírito, a grandeza que Deus tem para você. Escute meus vídeos, você vai entender o que eu estou falando. Eu já estou assistindo, gente. Vamos deixar os links aqui, porque é realmente assim, é transformador. Cada vídeo que eu ia entrando, mais eu ia notando e mais eu ia aprofundando. Parecia que eu estava fazendo assim, ó, na Bíblia, descobrindo, sabe? Quanto mais palavras eu ia lendo, mais coisas a descobrir, tesouros perdidos não, porque eu não... Tesouros escondidos. Tesouros escondidos. A Bíblia fala que são tesouros escondidos. Mas no momento certo. A sensação que eu tenho é que vem no momento certo, porque eu desenho joia cristã há muito tempo. Há muito tempo. E faço personalizado, faço coleção. No início do ano a gente vendeu em 7 dias uma joia que eu fiz do Espírito Santo, que eram 10 peças só. Porque nós somos um país cristão, o Brasil é um país cristão, a minha cidade é uma cidade muito cristã, né? E conecta, são peças que conectam. Isso mesmo. Olha, eu queria muito te agradecer. E eu queria ficar mais. Eu queria muito ficar mais. E a conferência continua. Tem conferência já. Queria muito te agradecer pelo tempo, pela generosidade de trazer essa palavra aqui. Você pode ter certeza que vai mudar a vida e transformar a vida de muitas mulheres, assim como foi um encontro que me transformou de verdade. Que bom. Muito, muito obrigada. Que bom. Muito obrigada também por me convidar. Obrigada. Olha, eu não consigo nem encerrar, gente, o podcast. Eu já me perdi aqui, não consigo encerrar. A gente vai encerrar assim mesmo, porque eu tô assim, impactada, arrepiada. E olha, só gratidão. Vou mergulhar no seu livro, nas minhas férias. Eu me dando sua mão. Isso. Obrigada, viu? Gratidão. Obrigada.